Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de desenvolvimento de sistemas, falando de orientação a objeto, que é a parte introdutória da disciplina. Então, na aula passada, nós nós falamos sobre objeto, atributos e métodos, Quem não assistiu, é interessante, antes de assistir essa videoaula, assistir a anterior. Quem ficou com dúvida, perguntem, tá? Vamos falar sobre a mensagem. Então, todo objeto, que nós vimos na aula anterior, tá? Tem as suas instâncias. Instância é um objeto em particular da sua classe, tá? Então nós temos aqui o objeto pessoa. Então o objeto pessoa, ele pode andar, falar e pular. E o objeto pessoa tem um nome, chama-se essa instância, Maria. Então a Maria é uma instância do objeto pessoa. E ela tem os atributos, são as suas variáveis, anos, altura e quilos. Então ela tem 20 anos, 68 e 58 quilos. Tá? Também cada objeto tem a sua mensagem, pode ser transmitida através de parâmetros, nós falamos, Então os objetos passam parâmetros de uma instância para outra, através de mensagem. Exemplo, a instância Maria quer passar um parâmetro, uma mensagem para a instância José, que é do mesmo objeto pessoa. E ele passa qual a mensagem? Qual o seu nome? Isso é um parâmetro, isso é a mensagem. Tá? Então, um objeto por si só não significa muito em um sistema. Para ter algum sentido e valor, esses objetos precisam interagir e comunicar-se entre si. Tá? Um objeto manda uma mensagem para outro e ele retorna com outra mensagem, é assim que funciona num sistema. Os objetos se comunicam por meio de mensagens. Quando o objeto A quer se comunicar com o objeto B, é enviada uma mensagem de A para B. Mensagem. Enviar uma mensagem significa executar um método. Tá? Então, quando eu executo esse método andar, eu estou enviando uma mensagem. Então, se A envia uma mensagem a B, podemos entender como objeto A executando um método do objeto B. As mensagens são compostas por 3 partes. Objeto a quem a mensagem é endereçada, que é o destino, nome do método a ser chamado, parâmetro que o método recebe. Então, um exemplo. Eu tenho um objeto aqui, controle remoto, tenho um objeto TV. E eu passo uma mensagem para ela, ativando o método ligar dela. Então, se eu tenho aqui Maria, perguntando o nome, ele está ativando o método falar. O objeto José vai falar o nome. Então, Maria manda uma mensagem ativando o método falar de José. E José mostra o atributo dele, fala o atributo dele, nome, para Maria. Fala, meu nome é José. Tá? Então é assim que funciona a mensagem. Nós vamos ver bastante isso quando nós estivermos programando. Por enquanto é teoria. Tá? Então mensagem é você chamar um método, ou executar um método que está em outro objeto. Provavelmente essa TV aqui, tem o método ligar. Então o controle remoto passou a mensagem ligar para a TV. A TV vai executar o método ligar. Passando para frente, orientação a objetos. Classe. O que é uma classe? Então, nós vimos que é um objeto, um objeto, em particular, também chamado de instância, mais para cima. Um objeto é algo que existe de
concreto ou abstrato no mundo real, tá? E classe. No mundo real, frequentemente percebemos vários objetos de um mesmo tipo. Por exemplo, seu carro é um dos muitos carros existentes no mundo. Usando a terminologia de orientação a objeto, dizemos que um carro em particular é uma instância da classe objetos, conhecida como carro. Os carros, em geral, possuem estado, que seriam seus atributos: cor, potência do motor, combustível e comportamento. Comportamento são seus métodos: ligar, acelerar, brecar, mudar marcha. Todos eles têm isso em comum: seus atributos, cor, potência de motor e combustível, e seus métodos: ligar, acelerar, brecar, mudar marcha, em comum. A partir dessas semelhanças, os fabricantes de veículos tiram vantagem disso para padronizar a construção de carros de um mesmo tipo, definindo um modelo único com características iguais para todos os carros serem produzidos. Na orientação a objetos, também é possível ter vários objetos do mesmo tipo, que compartilham características em comum. Tirando vantagem dessa semelhança entre alguns objetos, também é possível criar modelos para esses objetos. Esse modelo é chamado de classe. As classes são tipos que podem ser criados. Por definição, uma classe é um modelo, um protótipo, que define as variáveis, estados e métodos, que são os comportamentos, né, comuns a todos os objetos do mesmo tipo. Na classe, são definidas as variáveis e implementados os métodos. Os objetos são criados a partir de suas classes. A cada objeto criado, o sistema aloca memória para o novo objeto e suas variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui o objeto carro. O carro, ele tem seus métodos, que são as ações. Pode ligar, brecar e acelerar. E possui seus atributos: placa, cor, combustível, potência do motor. Os carros pertencem a uma classe que se chama veículos, porque todos os veículos vão poder ligar, brecar e acelerar. E todos os veículos vão possuir placa, cor, combustível e potência do motor. Então, trazendo isso para a prática, nós temos a classe veículos, que vai possuir atributos: placa, potência do motor. O que mais há? Cor, combustível. Ok? Então, a classe veículo possui os atributos: placa, potência do motor, cor e combustível. Também, deixa eu fechar o Photoshop que eu abri isso aqui. Também possui seus métodos, que são as ações que o carro pode fazer. Tá? Quais são as ações que o carro pode fazer? Ligar,
acelerar, brecar e desligar, né? Senão você fica o carro sempre ligado. Ok, pessoal? Então eu tenho a classe veículos, ela é um protótipo para todos os objetos dessa classe. E eles vão ter em comum placa, os atributos placa, potência do motor, cor e combustível. Métodos: ligar, acelerar, brecar e desligar. Então, se eu tenho aqui objeto carro, tem um objeto carro que faz parte dessa classe veículo. Então, o objeto carro, todos os carros vão ter placa, potência do motor, cor, combustível. Todos os carros vão poder executar ligar, acelerar, brecar e desligar. Eu tenho outro objeto aqui, caminhão. O objeto caminhão também vai compartilhar tudo isso. Tem um outro objeto aqui, motocicleta, ou moto, né? Vamos pôr moto, né? Fica mais próximo da linguagem, né? Objeto moto. Temos aqui também o objeto seria um veículo avião. Ah, mas avião vai ter placa? Vai, né? Vai ter uma identificação dele, né? Potência do motor, cor e combustível. Também vai acelerar e vai brecar? Vai desacelerar e desligar. Agora, se eu pôr navio não faz parte de veículo, apesar que mas navio não vai ter placa, né? Talvez nem avião, tem que ver se avião vai compartilhar essas. Talvez teria uma subclasse aqui, veículos terrestres, veículos aéreos e veículos fluviais, né? Marítimos. Então, talvez seja necessário subdividir. Então, eu tenho classes, subclasses, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês guardem isso, tá? Eu também poderia ter a classe aqui, classe animais, que eu poderia estar pondo alguns atributos e métodos, tá? Por exemplo, animal, acho que animais fica muito genérico. Classe mamíferos, tá? Porque se eu não posso criar uma classe muito genérica, senão eu vou ter que subdividir em outras classes. Mas classe veículo, classe mamíferos. Então eu tenho ali, ó, atributos. Eu posso ter número de membros, né? Se tem 4 membros ou 2 membros. Cor da pele, idade, nome, sexo, tempo de gestação, e aí vai. Métodos: andar, comunicar, correr, pular, tá? Eu posso ter lá objeto ser humano, objeto cachorro, objeto gato, objeto
leão, né? Então, todos eles são mamíferos. Aí eu posso subdividir essa classe em racionais e irracionais, né? E aí vai, tá? Ok, pessoal? Então, espero que tenha entendido que seja a classe. Se não entendeu, pergunta lá na hora da aula. Bom, vamos continuar aqui, ó. Aí eu tenho abstração. Outra característica, então nós vimos que é objeto, que é classe, atributos, métodos, mensagem e agora abstração. O que é abstração? Abstração é a habilidade e a capacidade de se modelar conceitos, entidades, elementos, problemas e características do mundo real, de um domínio do problema em questão, levando-se em conta apenas os detalhes importantes para a resolução do problema e desprezando coisas que não têm importância no contexto. Se pensarmos no conceito de conta corrente bancária e abstrairmos esse conceito, então o que é abstrair? É você retirar o seu ponto de vista de algo, as coisas importantes de algo, tá? Podemos identificar detalhes comuns, como o número da conta. Esses detalhes comuns são os atributos, tá? Número da agência e saldo. E operações são os métodos, como débito em conta, depósito e extrato. Basicamente, essas são as características de conta corrente para todos os bancos, apesar de um outro banco ter uma política de descontos de taxa, etc. Tá? Então, a abstração é a capacidade que a orientação a objeto tem de descrever suas classes e objetos de forma a ter um entendimento melhor sobre o assunto. Tá? Então, no caso aqui, eu abstraí, né, do mundo real a classe veículo e os objetos carro, caminhão, moto e avião. E eu abstraí os atributos, placa, potência do motor, cor, combustível. Ligar e os métodos, ligar, acelerar, brecar e desligar, independente do tipo de objeto. Isso facilita muito, porque cada objeto vai compartilhar os mesmos dados abstraídos, tá? As mesmas informações, tá? Que eu abstraí, independente de pontos de vista diferentes. Ok? Então isso daqui já é um conceito, ele não é aplicado assim, mas ele é um conceito. Quando eu estou definindo os meus atributos e métodos de uma classe, e identificando essa classe, eu estou abstraindo. Tá? E o último conceito de hoje, depois a gente vai fazer uns exercícios, né? Vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, é encapsulamento. O que é encapsulamento? Encapsulamento é o mecanismo utilizado para disponibilizar métodos que operam sobre os dados e que protegem o acesso direto e indevido aos atributos de uma instância, fora da classe onde esses foram declarados. Essa proteção consiste em se usar modificadores de acesso mais restritivos sobre os atributos definidos na classe, e fornecendo métodos que alteram os valores desses atributos de alguma forma. O encapsulamento ajuda a prevenir o problema de interferência externa indevida sobre os dados de um objeto, como objetos que passam a alterar os dados de outros objetos indevidamente. Então, por exemplo, ó, um exemplo desse problema pode ser o saldo da conta bancária. O saldo certamente não pode ser alterado ou manipulado diretamente, mas sim através de métodos adequados. Para isso, como métodos que fazem lançamentos de débitos e créditos. Então tem um método debitar e creditar, e um método extrato. Esse
método extrato vai depender do debitar e creditar, porque esses dois, debitar e creditar, que vai estar alterando o atributo saldo. Então, quando eu debito alguma coisa, um valor da conta, eu altero o saldo. Quando eu credito, eu altero o saldo. A operação está encapsulada. O que é encapsulada? Guardada dentro do debitar, está guardada dentro do creditar. Qualquer outro método não poderá alterar o valor do saldo. Tá? Isso chama encapsulamento. Apenas determinado método pode alterar o valor de um atributo. Isso é encapsular. Quando um método não consegue alterar o valor de um atributo, é porque ele está encapsulado dentro de outro método. Então, o que é encapsular? É guardar a alteração, né, ou proteger a alteração de um atributo dentro de um método específico. Tá? Então, vou anotar isso aqui. Capsulamento. Proteger a alteração, ou guardar, vamos pôr aqui, guardar a alteração de um atributo dentro de um método, ou seja, apenas aquele método onde está encapsulado o atributo poderá alterar o valor desse atributo. Isso é encapsulamento, é guardar a alteração de um atributo dentro de um método. Ou seja, apenas aquele método onde está encapsulado o atributo poderá alterar o valor desse atributo. No caso aqui, apenas o debitar poderá alterar o saldo e apenas o creditar pode alterar o saldo. O extrato jamais poderá alterar o saldo, porque ele está encapsulado aqui dentro. Tá? E para terminarmos a teoria, herança tem mais coisas, né? Herança eu vou deixar para a próxima aula, quero passar um exercício. Então eu vou passar o exercício lá, tá, pessoal, no texto aqui da disciplina. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, com Deus.